Olá, alunos, discípulos do curso Evolução Espiritual e a todos que nos assistem. É um prazer estar novamente aqui com vocês para mais uma aula, para gravarmos mais um vídeo. E hoje nós vamos falar, sobre pais e filhos. Na realidade, vamos estar dando continuidade aos pensamentos evolucionistas, ao pensamento que o mundo tem. Porque nós que somos de Deus, seguimos a palavra de Deus, nós nos baseamos no criacionismo, naquilo que Deus criou. Mas no mundo é diferente. E hoje o pensamento, ele pergunta assim: pais não devem se meter nas vontades dos filhos? Será de fato que os pais, eles não devem se meter nas vontades dos seus filhos? Esse é o pensamento que o mundo tem. O mundo acredita que não, que os pais não devem se meter na vontade, interceder, interferir na vontade dos seus filhos. Mas nós vamos ler o texto. Primeiro vou fazer aí uma oração, pedindo a direção do nosso querido Espírito Santo, e depois eu vou ler o texto e nós vamos aí destrinchar, falar um pouquinho, argumentar um pouquinho sobre isso. Vamos lá e preste atenção. Vamos lá. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, nós sabemos que a sabedoria do mundo para o Senhor é loucura. Mas aprender de ti, meu Pai, a cada dia é engrandecedor, é enriquecedor, porque quando o Senhor nos ensina, nós nos tornamos pessoas melhores. Mas para isso acontecer, meu Pai, é importante que venhamos a ser pessoas humildes, para darmos ouvidos à tua vontade, aos teus ensinamentos, não aquilo que é a sabedoria do mundo. Por isso, meu Pai, como de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, eu peço ao Senhor que o Senhor direcione esse estudo, esse trabalho, e que abençoe a todos quanto precisam dessa palavra, aos pais, aos filhos, a essa pessoa que precisa, que o Senhor venha nos enriquecer com os teus conhecimentos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. Pais não devem se meter nas vontades dos filhos. Esse engano do mal tem levado muitos jovens a caminhos praticamente irreversíveis. Além disso, contraria um dos mandamentos mais poderosos do Decálogo: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12. Esse é o primeiro mandamento com promessa, mas as pessoas o têm ignorado. Ao estabelecer o respeito entre filhos e pais, o Senhor mostra que na terra eles o representam. Por isso, a irreverência, a desobediência e a grosseria contra os pais são consideradas pecados. Quem se rebela contra aquele que os criou, na verdade, se rebela contra o próprio Deus. Mas não é isso que mostram os filmes e as séries de TV. Cada vez mais, na ficção, filhos bons e obedientes são tidos como bobos e ultrapassados. Já os pais são vistos como autoritários, opressores e retrógrados. E com a repetição constante dessa imagem distorcida na TV, na internet, nos livros, o diabo tem alcançado seu objetivo. Em muitos países, esse pensamento está tão difundido que as pessoas são incentivadas a denunciar os pais que tentam corrigir seus filhos, até mesmo com pequenos atos de correção. Portanto, está havendo uma tentativa desenfreada e talvez sem volta de acabar com a autoridade dos pais sobre os filhos e de transformar a família numa grande confusão. Está explícito que a cultura moderna trabalha para que a educação familiar seja cada vez mais liberal e gere uma relação de igualdade entre pais e filhos, opondo-se ao mandamento divino de que os filhos devem honrar e obedecer aos seus pais. Quando se remove a autoridade no seio familiar, se enfraquece a capacidade dos pais se colocar limites, criando com isso uma geração debilitada, que não sabe lidar com as frustrações. Um simples não
ou uma rejeição na escola tem sido suficiente para provocar traumas, fobias, abandono escolar, rebeldia, vingança e até assassinatos em massa. É claro que a obediência a que estamos nos referindo deve estar dentro do que é correto, porque se os pais ordenam que os filhos façam algo ruim, como mentir ou cometer outros erros, isso não deve ser considerado. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6, 4. Então, pessoal, o que nós vimos, né? O que nós vimos aqui nesse pensamento evolucionista, nesse mais um pensamento evolucionista que fala sobre os pais, né, se meterem na vontade dos seus filhos. Hoje em dia, a coisa está tão distorcida, a situação do mundo, né, o mundo está tão pelo avesso, que você repreender o seu filho, você ensinar o seu filho aquilo que é o certo, a obedecer, a respeitar os mais velhos, respeitar as autoridades, você ensinar e dar educação ao seu filho, né, para que ele seja um modelo, um exemplo, isso está ultrapassado diante dos olhos de muitos. Infelizmente, as pessoas, os pais hoje em dia, não estão podendo mais entrar na vida dos seus filhos, porque a televisão, né, os canais, os livros, as redes, a internet, já chegou na frente, já chegou totalmente na frente. Então, quando o pai e a mãe sentam e vai orientar o filho, eles falam assim: ah, pai, isso não é da sua época, você está na antiguidade, isso aí já ultrapassou a sua época, o senhor é velha, a senhora é velha, né? E se um pai e uma mãe tenta corrigir, ou até disciplinar, ou dar umas palmadas no filho quando ele precisa, existe aí, né, autoridades que vêm contra aquele pai, aquela mãe. E como se não bastasse, muitos políticos, né, que nasceram desse antro, desse pensamento, desse modernismo, eles querem implantar leis que dê espaço para os filhos fazer aquilo que bem entende. Na escola, muitas vezes, as crianças já desde pequenininha, elas aprendem a ser autônomos, independentes, como quem não precisa de ninguém, ela tem que já saber fazer tudo. Antigamente a mãe tinha esse acesso, né? Tudo bem, eu não estou falando com isso que o filho, a filha, não possa ter, vamos dizer assim, eu não estou dizendo que o filho ele não possa ser bem resolvidos, que eles não possam, vamos dizer assim, serem pessoas de atitudes, de iniciativas, não. Mas eu estou falando de uma autonomia que o filho, a filha, eles se acham autossuficientes. É como se o filho tivesse nascido de uma abóbora, de uma melancia. É como se o pai e a mãe não prestassem na vida deles para mais nada. E não é assim que Deus, né, o modelo que Deus criou a família. Não é isso que Deus quer para os nossos filhos, não é isso que Deus quer para os pais. A vontade do Espírito Santo, a vontade divina, é que de fato e de verdade, os filhos respeitem aos pais na terra, porque o pai e a mãe representam o próprio Deus. É a autoridade máxima da vida daquele filho. Então, se o pai e a mãe dão um conselho para o filho, é como está escrito: pela obediência sois abençoado. Então, quando o filho obedece ao pai, à mãe, aquele bom conselho que os pais dão, é natural que aquele filho vai ser honrado, ele vai ser abençoado, os caminhos dele vai se abrir, as coisas vão funcionar, vão dar certo. Mas quando o filho ele se mantém na rebeldia, ele faz aquilo que bem entende, o que ele acha, o que ele pensa, e não quer seguir o conselho, a orientação dos seus pais,
É como também é como se ele estivesse falando para Deus assim, olha, eu não preciso de você, eu não preciso do Senhor, eu não preciso de pai, eu sou eu. E pronto, e acabou. Ele se coloca como se fosse Deus de si mesmo. E hoje em dia na sociedade, a pessoa que ela age assim, que ela procede dessa maneira, de uma forma vamos dizer assim, de uma forma irreverente, né? É aquela pessoa que todo mundo acha legal. Poxa, fulano é irreverente. Eu conheci um grupo aí que fez muito sucesso na mídia, que eu me lembro bem, que as pessoas falavam assim, nossa, eles são tão irreverentes, as pessoas enchiam a boca para falar que eles eram irreverentes, eles faziam, aconteciam e cantavam músicas, né, que a multidão os seguiam. Porém, mais tarde eles vieram aí a sofrer um acidente de avião, né, morreram degolados, aconteceram uma série de coisas, quer dizer, aquilo ali veio demonstrar que aquela condição deles, as atitudes que eles tomavam, né, não era algo que glorificava a Deus ou que Deus tinha prazer naquilo ali, que era um bom exemplo. Pelo contrário, por ser um mau exemplo para a sociedade, para os jovens, eu creio que Deus até permitiu que eles partissem desse mundo. Até porque eu me lembro bem que um dos pais de um daqueles jovens eram pessoas que serviam a Deus, que eram de Deus. E eu imagino para um servo de Deus, para um pai e uma mãe que servem a Deus, que segue a palavra de Deus, o criacionismo, como é vergonhoso ter um filho na desonra, um filho irreverente, um filho indisciplinado, um filho que faz o que quer, o que acha, que segue o caminho e o conselho da multidão. Hoje em dia, se o jovem é pacato, se ele é obediente, então ele não presta, ele é ridicularizado, ele é envergonhado. E é assim que nós vivemos hoje. Uma sociedade completamente às avessas. Nós vivenciamos hoje, né, aquilo que o certo passou a ser o errado. E o errado passou a ser certo. Então, nós que somos de Deus, que seguimos as orientações da palavra de Deus, nós temos que criar os nossos filhos ensinando a eles a serem realmente pessoas respeitosas, educadas. E, infelizmente, quando eles crescem, muitos deles se desviam do caminho. Mas eu tenho a certeza que a semente divina fica dentro de cada um deles. Porque a palavra de Deus, ela não mente quando diz, ensina a criança o caminho por onde ela deve andar. Por quê? Porque o que vem a ser na realidade a criança? A criança é aquele ser de coração puro. Então, quando nós ensinamos alguém que tem um coração puro, ou seja, que tem a humildade para receber, então aquela palavra, aquela boa semente vai cair em boa terra. E ela não vai se desviar do caminho. Mas ainda que se desvie, lá na frente, nós temos a certeza que ela vai ser resgatada. Agora, em relação aos pais, é claro que o pai e a mãe não pode simplesmente chegar e ensinar o filho, né, com seus maus exemplos. Existem pais que eles falam assim, olha, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Por quê? Porque eles não dão o bom exemplo. Eles procuram fazer tudo errado e eles ensinam, de certa forma, para os filhos, como os filhos devem se conduzir através dos seus maus exemplos. Porque é mais fácil a pessoa seguir o que é errado do que a pessoa seguir o certo. Para a pessoa seguir realmente aquilo que é o certo ele tem que prevalecer e permanecer. Uma coisa é a pessoa conduzir a outra, né? Uma coisa é eu conduzir uma vida. Eu conduzo uma vida com o meu exemplo. Nós conduzimos alguém quando nós damos exemplo. Não quando nós somente, né, indicamos. Uma coisa é você indicar. Outra coisa é você ser exemplo. Então, existe aí um diferencial. É claro que se um pai e uma mãe anda na mentira, no vício, nos flagelos do mundo, fazendo coisas erradas, esse pai e essa mãe, eles não vão estar sendo um bom exemplo para os seus filhos. Eles não vão estar conduzindo o filho
a seguir os seus passos. Pelo contrário, eles estão indicando o filho a fazer também tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é errado. Eu me lembro, né? Eu me lembro de situações, de casos, de famílias, porque nós atendemos muitas pessoas, e eu me lembro de um caso onde uma mãe, ela deu aí uns tapas, né, na filha, e a filha chegando na escola, a professora logo perguntou, olha, o que aconteceu? Ah, minha mãe me bateu. Você não chamou o conselho tutelar? Então, aquela professora, ela não procurou saber o porquê que aquela mãe, ela corrigiu ou disciplinou aquela filha. Ela logo acusou. Então, se o pai e a mãe não corrigem o filho, eu não estou falando em termos de espancar, de bater, porque quando um pai e uma mãe espanca, bate no filho com ira, com raiva, com revolta, o filho, ele vê o pai e a mãe como um rival, como alguém que é mais forte do que ele, está batendo nele porque é mais forte, mas que tem raiva dele. E isso gera mágoa, isso gera rancor, isso gera o ódio. O pai e a mãe, eles devem ser amigos dos seus filhos, se aproximar dos filhos e até mesmo descer o seu nível no sentido de ser amigo do seu filho para poder estar perto. Mas essa amizade também não pode ser confundida como libertinagem. Ou seja, o nível do pai, dos pais e dos filhos não estão na mesma altura. Não estão relativamente na mesma altura. Ou seja, o filho, ele não pode se colocar num patamar de autoridade como se ele fosse o próprio pai, a própria mãe. Ele tem que saber ter respeito por aquele pai, pelaquela mãe. Ele tem que saber até que ponto ele pode se entrosar com aquele pai, com aquela mãe, sem faltar o respeito, sem invadir a privacidade, a autoridade do pai e da mãe. Ele tem que saber se colocar, se conduzir, para que ele possa, assim, vivenciar, né, a palavra de Deus. Agora, quando o pai e a mãe, eles também não se dão o respeito, quando eles se colocam, né, como mau exemplo para os filhos, quer dizer, eles não estão passando nada. Quer dizer, até estão passando um mau exemplo. Aquilo ali não vai acrescentar nada na vida daquele filho. Só vai fazer com que o filho faça mais escolhas erradas, tome decisões erradas. Existem mães que elas competem o namorado da filha. Existem pais que levam amante para dentro de casa com os filhos, né? Existem pais que eles vão para o baile com os filhos para curtir e cobiçar outras mulheres e a mãe ficou em casa. E aí o pai vai lá, ele usa drogas, ele bebe, ele se prostitui e o filho está ali junto com ele vendo. E a família é o que nós estávamos lendo no estudo, né? Vai perdendo aquele respeito, aquela autoridade, aquela autonomia. E esse lar não é um lar que Deus ele tem prazer. É um lar que ele está, vamos dizer assim, num nível muito abaixo do criacionismo, aquilo que é a base de Deus, a vontade de Deus, da família de Deus. Então, se nós queremos realmente ter um lar que venha ser equilibrado, se nós queremos realmente fazer a vontade de Deus, nós temos que seguir os pensamentos da palavra de Deus. Aonde o certo é certo e o errado é errado. Nós não podemos nos deixar levar pelo evolucionismo, pela evolução do mundo. Aonde ninguém é de ninguém, aonde todo mundo é de todo mundo. Mas nós temos que procurar, né, as coisas justas, as coisas certas. Então, nós vamos encerrar por aqui. Acho que eu já falei até demais. Que Deus abençoe vocês. Vou fazer uma oração pelos nossos lares, nossa família, pelos filhos. E vou pedir ao Espírito Santo que tome, né, aí a direção. Senhor, nosso Deus e Pai, querido Espírito Santo,
Eu venho, Pai, diante de Ti para te pedir mais uma vez em favor, meu Pai, dos filhos, dos pais, da base familiar. Senhor, não permita que no nosso lar, na nossa casa, esses pensamentos do mundo, esses pensamentos modernos, aonde, meu Pai, a mídia, a internet, a televisão, as redes têm proporcionado, tudo que contraria, Senhor, a Tua vontade, venha, Espírito Santo, dominar, ou venha, Espírito Santo, fazer destruir a nossa família. Se existem filhos, meu Pai, no meio da Tua igreja, dos Teus discípulos, essa pessoa que nos assiste, se essa pessoa tem vivenciado um lar assim, aonde, meu Pai, ela não tem podido interceder na vida dos filhos, interferir na vida dos seus filhos, porque a mente desse filho, dessa filha já está cauterizada e eles vivem, meu Pai, com irreverência, com falta de respeito, com egoísmo, uma autonomia como se eles fossem Deus. Meu Pai, que o Senhor venha tocar nesses filhos, que o Senhor venha tocar, meu Deus. Ainda que haja um quebrantamento, Senhor, ainda que esse filho tenha que ser quebrantado, essa filha tenha que ser quebrantada, para dar ouvidos a esse pai, essa mãe, para poder, meu Pai, o Senhor encontrar espaço neles. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, mas alcança essa casa, essa família, esse jovem, esse filho, e faz a obra do Senhor. Nós te pedimos isso, meu Pai. Dá sabedoria ao pai, à mãe, de criar esse filho, essa criança, sem irritá-los, meu Pai, mas respeitando também o espaço desse filho. Porque às vezes existem pais que irritam seus filhos, abusam da sua autoridade, não compreendem, não buscam compreender, falam demais, julgam seus filhos. Meu Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão. Mas ajuda a cada um de nós, Senhor, até a mim mesmo, que sou mãe, sou vó, para que eu possa lidar também dentro da minha casa com cada um dos meus. Nós pedimos isso ao Senhor, Pai, para que os pensamentos do mundo não venham, Senhor, dominar o nosso lar, a nossa família, os nossos filhos, nossos netos. Alcança cada um deles. É o que nós te pedimos, Pai. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Bom, ainda não estamos podendo fazer, né, o curso pessoalmente, mas toda semana, na sexta-feira, eu vou procurar estar gravando e enviando para vocês, né? Colocando também na nossa página, tanto no YouTube como também no nosso grupo Fatos e Argumentos, e que vocês possam acessar, compartilhar com seus amigos, com essa pessoa que você sabe que também está vivendo um lar com dificuldade, aí uma mãe, um pai que esteja vivendo com dificuldade com seus filhos. Dá o joinha lá no nosso canal no YouTube e faz lá também a sua inscrição. E que Deus abençoe vocês. Que vocês possam ter uma semana brilhante, abençoada, tá? E participem das reuniões em casa, assistam os cultos. Lembrando que a igreja está aberta para que nós possamos levar nossos votos e também fazer as nossas orações, tá? E de repente você mora longe, né, da Catedral de Del Castilho, você pode ir pertinho aí da sua casa, tá bom? Que Deus abençoe, saudade continua. Um abraço forte em todos vocês.